Paz, meus irmãos, glória a Deus. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você estava ali falando, eu me lembrei de algo e queimou isso no meu coração. Eu já vivi esse ambiente, essa situação 2 vezes. Nós, no caso. Na primeira igreja em que nós congregamos e alguns anos depois em outra igreja. E existem algumas diferenças. A primeira é que lá nós vivemos isso porque o Senhor trouxe à luz tudo que estava oculto, nas 2 vezes. Pastores mentirosos roubavam a igreja, enganavam as ovelhas. E a segunda diferença é o clima que havia dentro da igreja. Nós ficamos por algum tempo lá com a igreja se esvaziando, e havia uma sensação de morte, de tristeza, de perca muito grande. Coisa que aqui a gente não sente. Ainda que hajam cadeiras vazias, a gente sente a presença do Senhor e nós sentimos alegria em estar aqui. E por mais que não hajam muitas vozes, a gente sente como se houvessem muitas vozes. E eu só queria testificar ao seu coração que essa situação, ela não tem culpados, ela tem a mão do Senhor, única e exclusivamente. E nós veremos a diferença lá na frente. Eu vivi para ver a igreja fechar 2 vezes. Aqui eu tenho plena convicção que nós haveremos encher novamente agora, colhendo os frutos daquilo que o Senhor tem para nós. E não tardará. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 29. Nós vamos ler ele inteiro, ele é bem curtinho. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor glória, que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, ele faz o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam, glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela alegria e o privilégio que nos é dado estarmos em Tua casa, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença e podermos levantar as nossas mãos e adorá-lo, Senhor, diante do Teu trono. Nós te louvamos, Senhor, e eu te peço, Senhor, dá-me graça mais uma vez para ministrar a Tua palavra, para dizer aquilo que o Senhor já determinou e cumprir, Senhor, a Tua vontade mais uma vez. Que tudo que eu disser seja movido pelo Teu Espírito e não mais pela minha vontade, Senhor. A partir de agora, Senhor, seja somente a Tua vontade mais uma vez e se cumpra aquilo que o Senhor determinou para nós nesta noite. Em nome de Jesus, nós já te louvamos, Pai. Amém. O tema que nós vamos falar esta noite é Deus quer que você o ouça. Esse salmo que nós lemos, Davi está nos dando uma visão. Ele traz coisas grandiosas da natureza, forças poderosas como raios, trovões, grandes árvores majestosas. E a todas essas comparações ele diz, a voz do Senhor é mais poderosa, é mais majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, que são árvores grandiosas. A grandes montes ele diz que o Senhor os faz tremer e saltar como novilhos. E no fim ele encerra dizendo que o Senhor, ele está reinando soberano sobre o dilúvio. O dilúvio é uma grande força que destruiu tudo. Com isso tudo, Davi está querendo dizer que a voz do Senhor, o nosso Deus,
está acima de qualquer força poderosa, de qualquer coisa que possa acontecer. Não há nada que seja mais grandioso e poderoso do que Ele. Ele pode todas as coisas e Ele governa sobre todas as coisas. A mesma voz que lá no início, no princípio de tudo, criou todas as coisas do nada, também pode desfazer, despedaçar, desnudar, destruir, levantar, refazer. A sua voz pode todas as coisas e pelo poder da sua palavra, tudo existe, está sustentado. E ele finda esse salmo dizendo que, diante de tudo isso, nós podemos dizer apenas que o Senhor reina soberano para sempre. Ele dá força e abençoa o seu povo com paz. Toda a criação responde à voz de Deus. Basicamente é isso que ele está dizendo, porque o Senhor fala e os montes estremecem, o Senhor fala e as árvores se rompem, o Senhor fala e dilúvios acontecem, o Senhor fala, tudo responde à sua voz. Mas nós estamos vivendo um momento onde há muito barulho. Nós somos uma geração barulhenta e distraída. Em comparação, lembre, traga a sua memória lá na sua juventude, quando você era talvez criancinha, e não havia tudo isso. E você vai se lembrar, talvez, de noites mais silenciosas, onde as pessoas se ouviam mais, talvez havia mais conversas, talvez havia mais interações e talvez havia até mais silêncio, as pessoas pensavam mais. Hoje em dia existe um fenômeno acontecendo que as pessoas elas só sabem repetir. Todo mundo repete a mesma frase. Tanto é que nós vemos palavras que viram jargões. Empoderamento, romantização, mulheres fortes, mulheres guerreiras e por aí vai. Porque as pessoas sabem repetir. Elas veem algo, ouvem aquilo e as coisas são tão fáceis, tão simples, superficiais, que é fácil da pessoa absorver e reproduzir aquilo ali. As pessoas não sabem mais pensar, elas não sabem mais observar as coisas. E a prova disso é que não sabemos assistir um filme sem mexer no celular, não sabemos sentar à mesa e comer e desfrutar daquilo sem mexer no celular, sem ver alguma coisa, assistir um vídeo, YouTube, um filme, qualquer coisa. A gente não sabe mais conviver. E nós nos assustamos com coisas comuns da vida, naturais, com a beleza das coisas. E isso é tão absurdo porque a gente consegue olhar na internet uma imagem bela. Ai, olha que lindo, tirei uma foto do pôr do sol. Mas você vê aquilo todos os dias e aquilo passa despercebido. Nós somos uma geração distraída e extremamente barulhenta. Não conseguimos ouvir os nossos próprios pensamentos. Não sabemos ficar em silêncio. O silêncio se tornou algo incômodo. A gente não sabe ficar ali em silêncio. Se nós estamos em casa e não tem nada para fazer, não tem nada para assistir, você vai caçar alguma coisa na internet. Você vai procurar um vídeo, você vai pôr uma música, porque a gente não sabe conviver no silêncio. E isso tem nos impedido de ouvir a Deus. Interessante que o pastor estava falando sobre isso aqui, que as pessoas não ouvem a Deus a maior parte da sua vida. E isso é uma grande verdade. Não ouve Deus direcionando sobre as suas roupas, sobre você parar de fofocar e falar dos outros, sobre você obedecer e respeitar os seus pastores, sobre você respeitar o seu marido, você respeitar a sua esposa. Não ouvem nada. Se encontram em situações extremamente perdidos, não sabem o que fazer, meu Deus, o que eu faço? Precisam buscar profetas, alguém que dê uma resposta, mas de repente, o único momento em que eu vejo que o crente ouve Deus é para sair da igreja. É sempre para sair da igreja. Eles ficam em empregos que claramente estão afastando eles do Senhor e o Senhor não fala, mas para sair da igreja, ouve. Não sabemos ouvir a Deus porque não damos ao Senhor silêncio para que Ele fale. Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de costurar, e tempo de calar e tempo de falar. Nós excluímos esse tempo. A gente sabe falar, a gente sabe debater sobre tudo, a gente sabe ter opinião sobre tudo, mas não sabemos ouvir. Ninguém. Pior ainda, ouvir a Deus.
Aí é pior ainda. Isaías 30, vamos ler o verso 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. No descanso está a salvação de vocês. Na quietude, o que é quietude? O dicionário ele nos diz que quietude é estado ou condição de estar quieto, ou tranquilidade de espírito, paz e sossego. Descanso, as pessoas não sabem descansar mais. Piorou então a quietude, ficar simplesmente quietos, em silêncio, apenas ouvindo. Ouvindo nada, sim, às vezes ouvindo nada. Não sabemos estar nesse estado. Porém, o Senhor está dizendo ao seu povo, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Não é à toa que lá no Gênesis, ele finda a sua criação e estabelece o descanso. Por quê? Muitas vezes, antes de começar a pregar, era constante. Eu fazia 1000 coisas durante o dia. Eu lia a Bíblia, eu orava, mas quando eu me deitava, a minha mente não parava. Parecia que tinha alguém pregando para mim dentro do meu cérebro e eu não conseguia dormir. Eu não conseguia desligar aquilo. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo nem me concentrar, porque era tanta coisa. Era como se eu estivesse pregando para mim mesma ali dentro. E eu me lembro que uma vez, não lembro com clareza das palavras, mas o pastor falou sobre isso aqui. Não lembro se contando sobre alguém que falou isso para ele. Mas que isso era o Senhor falando. E eu falei, legal. O Senhor quer falar comigo toda vez que eu vou dormir. Por quê? E sabe o que eu percebo hoje? O momento em que nós vamos dormir é o único momento do seu dia em que você cala a boca. Que você desliga tudo, que você não dorme com alguma coisa no seu ouvido, uma música, uma palavra, uma pregação do YouTube, um filme. Você desliga, você se deita e há silêncio. No descanso, aquele descanso que o Senhor estabeleceu lá no jardim, ali há silêncio para o Senhor falar. E é por isso que muitas vezes, eu tenho plena convicção de que muitos de nós vivemos isso. Deita a cabeça e você não consegue parar de pensar. Aí então, finalmente no fim do dia, você se lembra daquele versículo que você leu no início do dia. Você começa a pensar, nossa, mas é mesmo, é verdade. Você consegue talvez até resolver problemas que durante o dia você queimou a cabeça para resolver, mas ali naquele momento de repousar a sua cabeça, ali você resolveu o problema. Você pensou, teve mais clareza das situações, você conseguiu refrescar a sua mente daquele problema, daquela raiva que você estava. Ali, naquele momento de descanso, o Senhor consegue falar, te dar direção, te dar paz. Porque Ele disse o quê? No arrependimento e no descanso há salvação para vocês. E na quietude, no silêncio, quando vocês param de dar tanto lugar para tanto barulho, para tanta informação, ali está o vigor de vocês. Por que a gente não se sente revigorado, cheio de força? Porque a gente está muito barulhento. É muita informação. Nós somos uma geração que tem toda a informação nas mãos 24 horas. Você pode ouvir quem você quiser, você pode ler o que você quiser, você pode assistir muitos vídeos, ler livros, áudio, é muita coisa. E a gente não dá espaço para o descanso, para a quietude, para ouvirmos o Senhor. E aí Ele diz que ali, nesse momento do qual a gente foge, se você tiver uma brecha no dia de paz, de silêncio, você já vai colocar alguma coisa ali para te atrapalhar. Mas é nesse momento de quietude onde há vigor para nós, onde há salvação para nós, porque é ali onde o Senhor fala conosco. E a pergunta que fica para nós é como é que nós estamos esperando ouvir o Senhor? Porque todos nós queremos viver o sobrenatural. Muita gente fala, por que Deus não fala mais? Por que Deus não faz as coisas como Ele fazia antes? Porque nós não damos mais espaço. Antigamente as pessoas não tinham tanta informação. Se precisasse saber de alguma coisa, tinha que ir lá comprar um jornal. Se precisasse ouvir, fazer um curso, é tudo fora.
em casa, dava um certo horário, não tem mais nada. Você vai deitar, vai apagar sua luz e vai ficar em silêncio. Hoje em dia não, você tem informação o tempo todo. Você pode dormir com alguma coisa no seu ouvido ali, são podcasts, tá tudo muito fácil. E infelizmente, aquilo que é para ser uma bênção para nós, porque você tem livros que você pode ler no seu celular, você tem muita informação gratuita ali, pessoas que dão palestras, tem muita coisa que você pode realmente aproveitar, mas nós estamos tornando isso em maldição para nós porque nós deixamos de ouvir o Senhor. E aquilo que Ele nos disse, descanse, fique na quietude, ouça o Senhor. Aí nós estamos perdendo, porque nós não estamos mais ouvindo o Senhor. E eu sempre gostei muito de ouvir música o dia inteiro. Era o dia inteiro. Limpa a casa com música, vai orar com louvor, o dia inteiro. Eu gosto muito disso. E quando eu ia orar não era diferente. Primeiro eu ouvia muitas músicas, muitos louvores, e aí depois eu lia, e aí depois eu botava mais um pouco de música para mim poder orar. Eu orava com a música. E não era ruim, gente, não tem problema nenhum nisso. O problema é que a gente se distrai. Você está orando, daqui a pouco você já está ali cantando, aleluia, peraí, volta lá, e aí você volta a orar, e depois você já está cantando de novo. E acontece do Senhor falar conosco nos louvores, não tem nada de errado nisso, o Senhor fala ali, você é ministrado, quebrantado, e glória a Deus. Porém, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, mas eu não sei o que orar, aí eu começo a orar, eu me perco, já esqueci. E esse é o problema. A gente está no meio de uma grande bagunça na nossa mente, nos nossos ouvidos, em volta, ao redor. A gente não consegue ter paz e silêncio até para orar. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque ele sabe que nós não sabemos como orar. Mas como é que o Senhor o seu Espírito vai nos ajudar a orar, se você está lá ouvindo outra coisa e está cantando ao mesmo tempo e o Senhor está falando e está tentando te direcionar para fazer uma oração eficiente? Mas a gente não ouve. Inclusive, nas nossas orações, precisa haver o silêncio. Porque quando nós estamos em silêncio, o Espírito Santo nos direciona e você percebe que você usa palavras que você não usaria, e você fala coisas que não falaria, e pensa em pessoas que não pensaria. As nossas orações se tornam mais eficientes e assertivas, mais completas. De repente você percebe que orou muito mais tempo, porque o Espírito Santo estava direcionando as suas orações. O Senhor está nos esperando no silêncio. Não é no meio de um monte de informação e um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é a música, é a Bíblia junto, e é você conversando e falando e distraindo com coisas. Há momentos, como nós lemos em Eclesiastes, há tempo para você calar e simplesmente ouvir o Senhor. Eu estava há uns dias atrás me sentindo meio assim, parece que Deus não quer falar. E não tinha nada de errado. Eu sentia algo queimando em mim, mas eu não conseguia pôr aquilo para fora. Estava lá no meu tempo de oração, exatamente desse jeito, com música e louvando o Senhor. E de repente o Senhor falou, desliga. Aí eu falei, tá bom, apaguei a luz. E o Senhor falou, não, pode tirar tudo. É música, é para silenciar tudo. Só que neste momento, já estava todo mundo dormindo. Era só silêncio. Nada. Crianças dormindo, marido dormindo, tudo escuro já. E eu desliguei tudo. E ali, naquele primeiro momento, eu não sabia o que dizer. O Senhor quer silêncio, vou dizer o quê? E eu fiquei. E aí, você ouve o nada, você ouve a natureza, você ouve o barulho do silêncio. Ali, eu ouvi o barulho do silêncio. E eu fiquei ali um tempo. Mas depois de algum tempo em silêncio, o Espírito Santo me deu palavras a serem oradas. E então eu orei ao Senhor, e ali o Senhor falou comigo profundamente sobre o silêncio. E eu quero dizer para você exatamente o que o Senhor falou. Ele disse, jamais ouvirão a minha voz se não pararem para me ouvir. Eu não disputarei a atenção de ninguém, porque eu disse, me encontrarão se me buscarem, e todo o que me busca, me encontra.
Ele está nos esperando no silêncio. A nossa espera. Ele não vai ficar ao nosso lado tentando ganhar a nossa atenção. Ei, olha aqui, deixa eu falar com você. Ele está nos esperando. Se nós nos dispusermos a desligar tudo, a parar tudo, a calar tudo para ouvi-lo, aí então ele falará conosco. Porque onde há muitas vozes, há silêncio de Deus. Mas onde há silêncio, há muito de Deus para ser ouvido. E Ele tem muito a nos dizer. Ele quer nos direcionar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar, mas muitas vezes é só a sua palavra. E ela é suficiente. E muitas vezes nós estamos perdidos e confusos porque nós não paramos para ouvi-lo. Ele está lá nos esperando, no silêncio, naquele momento de repouso e descanso que Ele quer falar com você. Mas você não pode mais ouvi-lo, porque sua mente está uma bagunça, uma confusão, é tanta informação. Nós precisamos aprender a estar com o Senhor em silêncio. Há tempo para isso. Há tempo que você vai chegar e você vai só louvá-lo, adorá-lo. Há tempo que você vai chegar e vai prantear, chorar. Há tempo que você vai chegar e calar. Senhor, agora é eu e tu. E eu não tenho nada para dizer. Eu só vou ficar em silêncio. Até que o Senhor mude isso. Porque pode ser que nesse silêncio Ele te dê palavras. Mas pode ser que não. Pode ser que você vai ficar ali em silêncio. E então você vai sentir. É isso. Amém, Senhor. Porque o Senhor quer nos ensinar que as coisas não são como nós queremos. Pode ser que Ele vai te chamar para ficar em silêncio e Ele vai ficar com você em silêncio e não vai acontecer mais nada. Mas pode ser que nesse silêncio você seja revigorado, como nós lemos. Receba ali um renovo do Senhor. Receba uma direção, uma palavra maravilhosa. Você não sabe. Porém, nós precisamos estabelecer em nossas vidas a prática da quietude, do silêncio, do descanso para o qual o Senhor nos chamou. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não querem estar quietas em silêncio. Descanso para quê? Vamos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e os 365 dias. Mas o Senhor nos chamou para o descanso. Inclusive, quando Ele fala daqueles que Ele rejeitará no futuro, Ele diz o quê? Não entrarão no meu descanso. O Senhor nos chama para descansar nele, porque aquele que sabe silenciar e descansar é aquele que confia. Quem não confia tem muita coisa para dizer, vamos dar um jeito, vamos resolver, mas quem confia está descansando. Deitou, vai repousar, vou esperar no Senhor, Ele está comigo, Ele vai resolver. É isso que o Senhor espera de nós, pessoas que sabem descansar, silenciar e ouvi-lo. Se o Senhor não falou, então não vamos continuar em silêncio e esperar que o Senhor fale. Era isso que incomodava o Senhor com o povo, porque eles se encontravam diante de uma situação e eles mal esperavam as coisas acontecer. Chegamos aqui, não, já vamos reclamar. O que é isso, Senhor? Quer nos matar? Era isso que o incomodava, eles não sabiam descansar e esperar. Acabaram de viver coisas maravilhosas. O Senhor abriu o mar e agora já estamos reclamando de água amarga. O Senhor quer que nós esperemos e descansemos nele. Em silêncio. Talvez você vai até descobrir o quanto é bom, às vezes, aquela quietude da noite. Não tem barulho, não tem gente, não tem música, é só silêncio. E você vai perceber que até nesse silêncio, mesmo que o Senhor não diga nada, ali no silêncio você sente a presença dele. Você é cheio da presença dele, mesmo que ele não diga nada. Mesmo que você saia dali, o que o Senhor falou? Nada, mas foi tão bom. Nossa, como foi bom ficar com ele. Saber que ele estava ali. Só isso. Às vezes o Senhor não quer fazer coisas grandiosas com você e falar coisas e te dar um discurso grande. Ele só quer você com ele. Só para ele estar ali e você estar com ele, se encher dele. Lucas 5:16. Jesus nos ensinou sobre o silêncio, sobre a quietude, e nós passamos despercebidos. Jesus retirava-se para lugares solitários.
e orava. Aonde que Jesus ia orar? No Getsêmani. Árvores, natureza, é só os grilinhos ali e mais nada. Era ali, no silêncio, e ainda, vocês fiquem aqui. Eu vou ali falar com o meu Senhor. Não tem que estar um monte de gente, é porta aberta, é criança, e é na correria do dia. Vai ter situações do dia que a gente vai fazer as coisas assim. Durante o seu dia, é lavando a louça, falando com o Senhor. É ali trabalhando e conversando, o Senhor me dá a direção. É assim. Mas nós precisamos aprender com Jesus a tirar tempo para estar em solitude com o Senhor. É nós dois, Senhor, agora. É só a sua voz, não tem mais nada. Não tem interferências, não tem barulho, não tem nem música. Hoje, esse tempo aqui é meu e seu, Jesus. É só a sua voz que eu quero ouvir. Precisamos aprender com o Senhor. Hebreus 12, 1. Nós vamos ler só um pedacinho dele. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Só esse pedaço. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Não é nem do pecado, porque o pecado ele cita depois. É do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem muita coisa nos atrapalhando de ouvir o Senhor. É muita interferência. É muita sujeira audível. É muita coisa que a gente está deixando nos atrapalhar. Então nós temos que livrar-nos de tudo isso. O Senhor é minha prioridade e esse tempo é dele. Não preciso de música para adorá-lo. Eu sei quem ele é. Não preciso de pregações aqui no meu ouvido. Não preciso de nada. Esse momento é só a sua voz. Isaías 55, 3. Muitas vezes nós estamos dizendo ao Senhor que não temos tempo, dizendo ao Senhor que não estamos ouvindo, mas a sua palavra já nos deu todas as direções. E é por isso que eu sempre digo que aqui está tudo de que nós precisamos. Nada do que eu estou dizendo aqui é novo, está tudo aqui já. Ele já nos disse, no silêncio, na quietude, no descanso, ali está a salvação e o vigor. Jesus já nos deu exemplo. Saia, retire-se para um lugar silencioso, fique sozinho com seu Deus. E quando ele ensinou a orar, o que ele disse? Entra no seu quarto, fecha a porta. É solitude, silêncio, é você e Deus. Somos nós que estamos tão atrapalhados no meio de tanta informação e tanta coisa acontecendo que nos esquecemos dessas coisas. Mas hoje o Senhor está nos chamando para ouvir isso aqui. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. É só isso que tem nos faltado, ouvir o Senhor. Deem-me ouvidos e venham a mim. E aí ele repete, ouçam-me. Para quê? Para que haja vida em vocês. Porque ele disse que o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o quê? O verbo. Nos falta apenas ouvi-lo. Darmos a ele o silêncio necessário para que ele fale. Porque não tem nada mais desagradável que conversar com alguém e a pessoa está mexendo no celular. Ou você está falando e ela está lá na televisão. Ou você está falando e ela está ouvindo outra coisa. Ninguém fala com gente ocupada. Quanto mais o nosso Deus vai ficar disputando a nossa atenção, vai ficar tentando ali, não, mas ouve eu também um pouquinho. Não, Deus quer exclusividade. Ou nós estamos com Ele ou não estamos. Ou estamos ouvindo ou não estamos. Ele disse, não disputarei a atenção de ninguém. E Ele nos chama, deem-me ouvidos, ouçam-me, para que haja vida em vocês. Eu quero deixar você com essa palavra e repetir mais uma vez para você. O Senhor está te esperando no silêncio.